Olá a todos e a todas, meu nome é Paulo Medeiros, eu sou fisioterapeuta, doutor em saúde coletiva e essa videoaula faz parte do curso Capacita ILPI. Essa videoaula vai abordar o tema do envelhecimento populacional e entre os objetivos nós vamos trabalhar conceitos muito importantes no decorrer de toda a jornada de aprendizagem, trazer explicações sobre os motivos pelos quais a população está envelhecendo, como também alguns padrões de doença e mortalidade que acometem as pessoas atualmente. Ainda vamos abordar dados demográficos sobre o processo de envelhecimento, a importância da funcionalidade e a relação com a saúde nesta fase da vida, informações sobre envelhecimento ativo e saudável e, para finalizar, algumas constatações e desafios que se apresentam para a sociedade. É cada vez mais comum nós ouvirmos falar, nós estudarmos que o envelhecimento ele é um fenômeno mundial, porque ele é uma realidade para todas as partes do mundo, é algo que chama atenção pela forma acelerada que vem acontecendo e pelos impactos que acarreta na sociedade. Envolvendo o estudo do envelhecimento, a gente tem alguns conceitos importantes, entre eles o conceito de transição demográfica. A palavra transição, ela quer dizer mudança, variação, e a palavra demografia, ela refere-se à ciência que estuda a dinâmica populacional humana. Então, transição demográfica refere-se à oscilação das taxas de crescimento e variações populacionais. Portanto, ela indica uma mudança na proporção dos diversos grupos etários que compõem o total da população. Atualmente, a gente corresponde a um aumento no número absoluto e percentual de pessoas idosas no conjunto da população e, consequentemente, a diminuição dos demais grupos etários, principalmente crianças e jovens. Nesta figura, a gente tem as pirâmides etárias que ilustram esse processo de transição demográfica. Em 1980, a gente percebe uma base mais larga, representando a maior proporção de crianças e jovens na população, e o topo bem mais estreito, pontudo, representando a menor proporção de idosos na população. Já na figura que representa as projeções populacionais para 2060 no Brasil, percebemos que a base foi diminuindo, representando a menor proporção de crianças e jovens, e o topo foi alargando, representando a maior proporção de pessoas idosas na população, com destaque para o lado vermelho, representando as mulheres que costumam atingir idades mais avançadas. Mas quais seriam as causas, então, da transição demográfica? Vamos pensar principalmente em dois termos bem importantes, que são as taxas de fecundidade e mortalidade. Em termos da história da humanidade, antigamente a gente tinha um elevado número de nascimentos e também um elevado número de mortes, o que fazia um equilíbrio populacional. Com o passar do tempo e os diversos avanços que a gente vai ver a seguir, continuou um acelerado número de nascimentos, mas foi diminuindo a mortalidade em todas as idades, o que fez acontecer um grande crescimento populacional, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Nas últimas décadas, o que a gente percebe é uma diminuição do número de nascimentos, as taxas de fecundidade, os números de filhos por mulher vem diminuindo, e a mortalidade também vem acontecendo em idades cada vez mais avançadas, fazendo com que haja uma diminuição no ritmo de crescimento populacional e também a presença de mais pessoas idosas na sociedade, na população. Nesta tela, nesta figura, nesse quadro, a gente vai perceber as causas da transição demográfica, que são tanto causas para diminuição da mortalidade quanto diminuição da fecundidade. Entre as causas da diminuição da mortalidade, a gente tem o fim das grandes guerras, as melhorias das condições sanitárias, com saneamento básico, melhorias investimentos em saúde pública, avanços científicos e tecnológicos na saúde, com destaque para a descoberta dos antibióticos, que foi uma grande revolução, tecnologia na produção de alimentos, desenvolvimento industrial, econômico, social e aumento da escolaridade. Entre as causas da diminuição da fecundidade, a gente tem a inserção da mulher no mercado de trabalho, modernização da sociedade com o processo de industrialização, urbanização, as famílias se deslocando do campo para a cidade, então na cidade os ritmos de vida, os custos de vida bem mais caros, então faz com que diminua o número de filhos nas famílias, o aumento dos custos e acelerado ritmo de vida, como eu falei, os movimentos sociais, entre eles o feminismo, a difusão dos métodos contraceptivos e o aumento da escolaridade. A gente tem um grande estudioso na área do envelhecimento, o professor Dr. Alexandre Kalash, que lhe traz um conceito muito interessante. Ele fala expondo que vivemos a revolução da longevidade.
A gente percebe isso cada vez mais pelo número de pessoas que atingem idades mais avançadas. Um exemplo disso é o número de centenários na sociedade. Antigamente a gente não percebia tantas pessoas centenárias como agora. Esses anos extra mais de vida, né, eles são um privilégio sem precedentes na história da humanidade, eles são uma conquista, mas que também trazem alguns desafios. Com isso a gente precisa repensar totalmente o curso de vida e o modo como enxergamos o envelhecimento, os estereótipos ligados ao envelhecimento, incluindo as noções de aposentadoria e cuidados com a velhice. Aqui a gente tem dados mundiais, né, analisando dados demográficos mundiais sobre o envelhecimento segundo a projeção da ONU. Como a gente pode observar na tabela, a nível mundial, o percentual de idosos com 60 anos e mais era de 8% da população em 1950, passou para 13,5% da população em 2020 e deve chegar em 28,2% em 2100. Esses dados demonstram um crescimento absoluto de mais de 15 vezes e um aumento percentual de 3,5 vezes entre os anos analisados, de 1950 a 2100. Já em relação a dados demográficos sobre a realidade brasileira, esse gráfico demonstra um aumento acentuado e crescente na proporção de pessoas idosas na população brasileira. O último censo demográfico do IBGE identificou que o percentual de idosos com 60 anos e mais era de 10,8% da população em 2010. Já projeções da ONU revelam que passou para 14% da população em 2020 e deve chegar em praticamente 30% em 2050. Esse aumento da população idosa no Brasil vem acontecendo muito rapidamente em comparação a outros países, que tiveram um período mais longo de tempo para entender, compreender esse fenômeno e se preparar em relação às novas demandas. No gráfico a seguir, a gente percebe a gente observa que a França, por exemplo, levou 145 anos e o Brasil levará apenas 25 anos para passar de 10% para 20% na proporção de idosos em sua população, o que exige ações urgentes da gestão pública. Um outro indicador a ser observado para ilustrar o envelhecimento é a expectativa de vida ao nascer, a qual pode ser definida pelo número médio de anos em que o recém-nascido pode esperar viver, se forem mantidas as condições de vida e as tendências de mortalidade daquele período, daquele ano e daquela localidade. De acordo com o IBGE, uma pessoa nascida em 1940 no Brasil tinha uma expectativa de viver apenas 45,5 anos. Já em 2019, ano anterior à pandemia, esse indicador passou para 76,6 anos, demonstrando que a esperança de vida aumentou, né, em média 30 anos entre esses períodos analisados de 1940 a 2019, sendo que as mulheres tendem a viver mais, né, em média 7 anos a mais que os homens. Nesse gráfico, a gente pode observar, então, a expectativa de vida ao nascer em anos por sexo. E no ano de 2019, a expectativa de vida masculina foi de 73,1 anos e a feminina, 80,1 anos. Santa Catarina, ela se destaca no cenário nacional por apresentar a maior expectativa de vida do Brasil, que em 2019 foi 79,9 anos, o que corresponde 3,3 anos acima da média nacional. Com a pandemia da Covid-19, decretada em março de 2020, a expectativa de vida foi fortemente impactada. E com a publicação do censo demográfico do IBGE previsto, né, para esse ano de 2022, a gente vai ter dados mais precisos sobre esses vários indicadores demográficos. Outro processo que acompanha as mudanças em torno do perfil populacional é a transição epidemiológica. Epidemiologia, de uma forma muito básica e simples, pode ser entendida como a ciência que estuda o processo de saúde e doença em coletividades humanas. Transição epidemiológica, então, pode ser entendida como as modificações ocorridas no tempo, nos padrões de morbidade, as doenças, invalidez e morte, que caracterizam uma população específica e que geralmente ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas. Nessa tabela proveniente do Boletim Epidemiológico de janeiro de 2022 do Ministério da Saúde, entre os idosos, as principais causas de mortalidade no período de 2000 a 2019 foram as doenças do aparelho circulatório, incluindo as doenças cardíacas e cerebrovasculares, as neoplasias, tumores e doenças do aparelho respiratório. Então, conforme o próprio Ministério da Saúde expõe, o período analisado nesse boletim epidemiológico foi do ano 2000 a 2019, porque em 2020, com o cenário atípico da pandemia, a gente teve uma sobremortalidade e esse período, então, deve ser analisado de forma isolada.
Apesar das altas taxas de mortalidade com a pandemia da Covid-19, com a tendência do envelhecimento mundial e no Brasil, um exemplo prático da transição epidemiológica é que, com o aumento do número de idosos longevos, com 80 anos ou mais, o Brasil, vai se deparar com problemas ainda não solucionados, desafios ainda não solucionados em países desenvolvidos, como elevada taxa de idosos com doenças do tipo demência, fratura de quadril, sequelas de acidente vascular cerebral, que requerem cuidados de longa duração. Com isso, um outro indicador interessante a ser analisado é a expectativa de vida saudável, que ela se configura nos anos em que as pessoas podem esperar viver a mais com boa saúde. No entanto, como a expectativa de vida saudável ela tende a ser menor do que a expectativa de vida geral, muitas pessoas vão enfrentar um período de tempo com incapacidade. E um grande desafio, então, nesse sentido das políticas públicas é fazer com que esses anos a mais de vida também sejam vividos com boa saúde. O ideal é que a incapacidade, se ela apareça na vida do idoso, que ela aconteça o mais perto do final da vida possível, fazendo com que as pessoas vivam mais tempo com boa saúde, com a sua capacidade funcional preservada. Cabe ressaltar também que existem diferenças entre a distribuição da proporção de pessoas idosas entre as regiões brasileiras e também o perfil de morbimortalidade entre as 5 regiões geográficas brasileiras. Além disso, o Brasil não vem apresentando uma transição epidemiológica clássica, pois novos e velhos problemas de saúde coexistem, no Brasil, com destaque para as doenças crônico-degenerativas. Contudo, as doenças transmissíveis ainda desempenham um papel importante na saúde da população. E foram agravadas também com a pandemia da Covid-19, porque além da mortalidade, das altas taxas de mortalidade, nós temos que pensar nas sequelas daquelas pessoas que sobreviveram e, dentre todas as circunstâncias que a pandemia se apresentou, a gente teve uma diminuição dos cuidados com saúde, as pessoas idosas diminuíram a ida ao médico, aos tratamentos médicos, a gente teve interrupções das atividades pelo isolamento social, pessoas idosas que praticavam atividade física e grupos, deixaram de fazer essas atividades e tudo isso teve impacto na sua capacidade funcional. Também as consequências psicológicas de saúde mental que a pandemia acarretou e as consequências sociais e econômicas que trazem impacto sobre a saúde a longo prazo. Agora vamos falar sobre definições de envelhecimento. Existem algumas características ligadas ao processo de envelhecimento que podem ser definidas como: o envelhecimento ele é um processo. Não existe um ponto único de transformação que acontece o envelhecimento. Ele é uma ação contínua, que se inicia no nascimento e que se desenvolve durante todo o curso de vida. Ele é um processo natural, universal, porque é comum a todos os seres vivos e, portanto, acontece com todos os seres humanos. Ele é contínuo e progressivo, porque é um processo que não pode ser barrado, ele não é reversível e que se acentua no final do ciclo de vida. Ele é heterogêneo, porque acontece de maneira diferenciada e individual, levando a pensar que há tantos envelhecimentos quanto pessoas, e ele é um processo multideterminado, que ele recebe a influência de uma série de fatores de ordem biológica, psicológica, social, econômica, ambiental, e ele é multidimensional, porque ele envolve transformações em todos os aspectos da vida, seja no aspecto físico, psicológico, social e espiritual. Então, o envelhecimento ele é uma experiência diversificada entre os indivíduos, no qual os ritmos individuais de envelhecimento tendem a se acentuar-se conforme as oportunidades e restrições que essa pessoa tem na sua vida. Ou seja, se ela tem mais acesso à educação, mais acesso a serviços de saúde, mais condições econômicas, ela vai ter um processo de envelhecimento melhor. Então, a gente pode pensar em diferentes formas de se envelhecer. Quando a gente compara, o envelhecimento entre homens e mulheres, entre pessoas com diferentes cor de pele, pessoas brancas, negras, indígenas, pessoas com diferentes orientações sexuais, pessoas com deficiência que cada vez mais conseguem atingir, que nascem com alguma deficiência e que atingem idades mais avançadas, pessoas que moram na zona rural, na zona urbana, e pessoas de uma mesma cidade, mas que moram em áreas ricas e áreas pobres. Então, as suas experiências de vida são diferentes. Então, os ritmos de envelhecimento também são diferentes. O envelhecimento, então, ele se caracteriza como um processo e a velhice se caracteriza como uma etapa do desenvolvimento, como uma fase da vida em comparação com as outras, como a infância, como a adolescência, a juventude, a idade adulta.
Embora a velhice seja estabelecida a partir de um marco cronológico de 60 anos, por exemplo, no Brasil, existem características individuais envolvendo o que chamamos de idade biológica, porém todas as pessoas possuem as mesmas características físicas, idade psicológica, porém, porque nem todas as pessoas encaram a velhice da mesma forma, idade funcional, porque existem variações na capacidade funcional entre as pessoas idosas. Então a gente pode entender que o processo de envelhecimento ele é totalmente heterogêneo, o grupo etário de idosos é totalmente heterogêneo, totalmente diferente. A Organização Mundial da Saúde considera pessoas idosas aquelas que têm 65 anos ou mais em países desenvolvidos e aquelas com 60 anos e mais em países em desenvolvimento como o Brasil. Ainda no Brasil, a gente tem a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, que confirmam, né, que a pessoa idosa é aquela que completa 60 anos e mais. Alguns autores ainda acrescentam que a velhice é um conceito historicamente construído, inscrita nas crenças e valores da sociedade, e que estereótipos ligados aos idosos são transmitidos pela educação e se associam a políticas sociais discriminativas. Então a gente pode pensar na importância das políticas, né, de educação para o envelhecimento, em que as pessoas idosas sejam vistas, né, de uma forma mais respeitosa e que seja eliminada qualquer forma de preconceito, que se ensine isso através de políticas de educação nas escolas, entre os jovens, com as crianças desde cedo. Existem dois aspectos muito importantes que a gente deve ressaltar. Que a velhice é uma fase da vida com características próprias e que deve ser combatido qualquer forma de tratamento que infantilize os idosos, né? Porque a pessoa idosa, independente das condições físicas e mentais, os estágios da vida nunca regridem. Ela nunca deve ser vista como uma criança, como um bebê, por mais que isso seja um tratamento carinhoso. A pessoa idosa, ela tem a sua idade, ela está numa fase da vida, da velhice, diferente das outras fases. Além disso, diferente de discussões que definem a velhice como doença, entende-se que é uma fase natural da vida, com suas características peculiares e deve ser respeitada dessa forma. Por isso, surgem dois conceitos bastante importantes que a gente deve estudar na área da gerontologia, que é o conceito de senescência e senilidade. Então, o que seria a senescência, né? A senescência caracteriza-se pelas alterações produzidas no organismo que são diretamente relacionadas à evolução do tempo, sem mecanismo de doença atribuído. São alterações naturais pelas quais o corpo passa, decorrente dos processos fisiológicos que são comuns a todos os elementos da mesma espécie, apenas com variações biológicas. Alguns exemplos de senescência são a queda do cabelo, o embranquecimento dos cabelos, a perda da elasticidade da pele, o aparecimento de rugas, que são fatores que podem incomodar algumas pessoas, mas que não trazem encurtamento da vida nem prejudicam a capacidade funcional. Já a senilidade, ela caracteriza-se pelas condições que acometem o indivíduo no decorrer da vida, baseado em mecanismos fisiopatológicos. São as doenças que comprometem a qualidade de vida dos indivíduos. Mas elas não são comuns, né, a todas as pessoas em uma mesma faixa etária. Portanto, todas as circunstâncias não são normais na mesma idade. Por isso que a gente não pode entender que todas as pessoas idosas são doença, atribuir velhice como doença. O que todos nós buscamos é chegar na maior longevidade possível apenas com características de senescência, ou seja, a gente pode ter os cabelos brancos, pode ter rugas, mas manter a nossa vitalidade, nossa autonomia, nossa independência. Porém, grande parte das pessoas idosas possuem algum tipo de doença crônica, hipertensão, diabetes, mas o importante é manter essas doenças sob controle, porque a gente sabe que a maior presença de comorbidades, maior número de doenças numa mesma pessoa, ela traz mais chance, né, de interferir na capacidade funcional, trazer limitações funcionais entre os idosos. Então as doenças precisam ser controladas. A gente deve pensar a saúde de uma forma mais abrangente, não apenas como ausência de doença. Em relação à pessoa idosa, o conceito de saúde está muito atrelado à sua funcionalidade, à manutenção da sua capacidade funcional. Então, o importante nessa fase da vida é que as pessoas idosas recebam todo o atendimento de saúde, todo o atendimento de todas as políticas públicas, toda a atenção necessária para controlar as suas doenças, né, e manter a sua capacidade funcional. Então, as pessoas idosas precisam manter a sua capacidade funcional, ou seja, manter suas habilidades físicas e mentais necessárias para a realização das atividades de vida diária. Portanto, é importante ela continuar realizando suas atividades básicas de vida diária, como, por exemplo, comer, deitar e sair da cama, ir ao banheiro, tomar banho, e também as atividades instrumentais de vida diária, como, por exemplo, cuidar do seu dinheiro, atender o telefone, fazer compras,
tomar os seus remédios na hora certa, sem o auxílio ou com o menor auxílio possível. Também a gente precisa diferenciar dois conceitos muito importantes, né, que é a independência e a autonomia. A independência, então, significa que a pessoa é capaz de realizar as atividades sem a ajuda de outra pessoa. E a autonomia pode ser definida como autogoverno, que se expressa na liberdade de agir, de tomar decisões. Então, muitas pessoas, elas perdem a sua independência, elas se tornam dependentes de cuidados, mas elas mantêm a sua autonomia intacta. São dois conceitos que não são atrelados. Um exemplo é uma pessoa idosa que sofreu um acidente vascular cerebral, ficou com limitações, ficou dependente de cuidados, ela vai precisar de ajuda, por exemplo, para tomar banho, mas ela pode escolher o horário que ela vai tomar banho, ela pode escolher a roupa que ela vai vestir, ela pode escolher como o seu dinheiro vai ser usado para comprar os produtos que vão ser utilizados na sua higiene pessoal. Então a gente precisa diferenciar esses dois conceitos. E também é importante a gente estimular a independência das pessoas idosas, né, solicitando que ela faça o maior número de atividades sozinha, sem auxílio ou com o menor auxílio possível. Um exemplo disso é que ela coma com a sua própria mão, que ela coma sozinha, que ela se vista sozinha. Apesar de ser mais rápido, muitas vezes a gente dá comida na boca da pessoa idosa, a gente vestir ela. Por mais que ela faça de uma forma mais lenta e com dificuldade, se ela deixa de fazer isso, ela vai perder essa habilidade. E a gente também deve respeitar a autonomia das pessoas idosas, né, o seu poder de escolha, de decisão. Também, muitas vezes, a gente acaba cometendo esse equívoco, esse erro de, às vezes, perguntar para um cuidador qual o nome da pessoa idosa, o que ele gosta, o que ela gosta de fazer. A gente deve perguntar diretamente para a pessoa, né, essas questões. Também respeitar as suas opiniões, seus desejos, sempre utilizando o bom senso. A gente também deve pensar sobre a superproteção. Muitas vezes, pelo cuidado, pelo excesso de cuidado, de zelo, a gente acaba tolhindo, né, a capacidade de decisão das pessoas idosas e isso não deixa de ser uma espécie de violência. Então, a funcionalidade e a incapacidade em uma pessoa são concebidas como uma interação dinâmica entre o seu estado de saúde e os fatores contextuais, tanto fatores do ambiente, físico quanto social. E a dependência funcional, dependendo de cada caso, é uma condição que pode ser não modificada, reduzida e prevenida, dependendo de um ambiente adequado e de um tratamento adequado. Exemplos disso a gente tem, por exemplo, com o uso de órteses. Uma pessoa idosa, ela pode ser dependente, né, para se deslocar e perdendo sua capacidade funcional, mas com auxílio de bengalas, andadores, ela ainda consegue manter essa sua habilidade, essa sua capacidade de se deslocar, andar dentro de casa, andar fora de casa. Questões de adaptação ambiental também, a construção de uma rampa, o uso de corrimão, facilita com que ela mantenha a sua capacidade ainda de se deslocar dentro de casa, de sair de casa, sair na vizinhança. Um bairro também estruturado com calçadas, que não tenha tantos morros, tantas subidas, descidas, facilita e estimula que a pessoa idosa continue saindo de casa, estimulando a sua independência. E também acesso a tratamentos de saúde, como no caso da fisioterapia e outros tratamentos que podem reverter, ajudar a pessoa a manter a sua capacidade funcional. Portanto, cada vez mais governos, entidades de saúde, profissionais da saúde, vêm estimulando políticas, né, para promover o envelhecimento ativo e saudável. Agora vamos ver do que é envelhecimento ativo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Em 2015, um outro pilar, uma outra área-chave, o pilar do aprendizado ao longo da vida foi incorporado e a OMS adotou esse termo para transmitir uma visão mais abrangente de envelhecimento saudável e reconhecer que, além dos cuidados com a saúde, outros fatores influenciam o modo, né, como os indivíduos e as populações envelhecem. Portanto, o envelhecimento ativo ele refere-se à participação contínua em questões sociais, cívicas, políticas, culturais, espirituais, e não somente a capacidade de estar fisicamente ativo ou de participar da força de trabalho. Ele demonstra uma visão mais positiva e holística do processo de envelhecimento e pode ser utilizado tanto como uma aspiração individual como uma meta de políticas públicas. Ele aplica-se igualmente a indivíduos como a grupos populacionais e ele se aplica em pessoas de todas as idades, se a gente for pensar no envelhecimento ao longo da vida, no curso de vida, e também as pessoas idosas frágeis com alguma deficiência, algum comprometimento funcional, pois aí o pilar da segurança, né, dos cuidados deve ser aplicado para a pessoa receber os cuidados necessários quando ela, né, necessitar. Nessa figura, então, a gente tem a representação dos 4 pilares do envelhecimento ativo: saúde, aprendizagem ao longo da vida, participação, segurança, proteção.
E a gente também vai estudar os fatores determinantes do envelhecimento ativo, né, que são uma série de fatores que interagem entre si. Então, olha, é importante a gente conhecer esses fatores que atuam no processo de envelhecimento para nos auxiliar na elaboração de políticas públicas, de programas de envelhecimento ativo. Então, os fatores determinantes são os serviços e sociais de saúde, determinantes comportamentais, determinantes pessoais, ambiente físico, determinantes sociais, todos eles envoltos pelo gênero e a cultura de cada pessoa. Juntamente com o processo de transição demográfica, o mundo, né, enfrenta tendências globais, convergentes e interdependentes, que estão acontecendo conjuntamente com o processo de envelhecimento da população, que são eles: a urbanização, a globalização, revolução tecnológica, migrações, mudanças ambientais e climáticas, desigualdades sociais e evolução de direitos humanos. Tudo isso trazem desafios para a sociedade, além, né, do processo de envelhecimento acelerado. Tais mudanças trazem implicações e desafios para as famílias, para a sociedade como um todo, envolvendo principalmente a garantia de assistência nos sistemas de saúde e assistência social, estruturação das cidades para serem mais amigáveis às pessoas idosas, em que todas as políticas públicas devem atender o idoso, deve haver uma interligação, né, das políticas setoriais, a promoção de políticas de cuidados de longa duração, a promoção de cuidados paliativos, a manutenção dos sistemas de previdência social, a revisão de estereótipos ligados à velhice e a capacitação técnica dos profissionais, né, que é o que todos nós estamos buscando com a realização desse curso. E para finalizar, eu gostaria de trazer aqui, de chamar a atenção para a década do envelhecimento saudável, que começou em 2020 e vai até 2030. Essa década foi declarada pela Organização das Nações Unidas. Aqui nas Américas ela é trabalhada, ela é conduzida pela Organização Pan-Americana de Saúde, que essa década expressa a grande preocupação que, apesar da previsibilidade do envelhecimento humano, que todos nós falamos, tratamos, e do ritmo acelerado que ele vem acontecendo, o mundo não está suficientemente preparado, organizado para receber esse grande contingente populacional. Então, ele chama a atenção por uma abordagem colaborativa de todos os setores da sociedade, dos governos, sociedades civis, universidades, agências internacionais, a mídia, o setor privado, todo mundo atuando conjuntamente, né, para melhorar a vida das pessoas idosas, suas famílias e as comunidades em que vivem. Então, nós temos as 4 áreas de atuação da década, entre elas mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento, garantir que comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas, entregar serviços de cuidados integrados de atenção primária à saúde, centrados na pessoa e adequados à pessoa idosa. E, por último, propiciar acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitam. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a atenção de vocês, espero que vocês acessem os materiais, participem das atividades e que continuem motivados até o final do curso. Muito obrigado e bons estudos!